Visando facilitar o trabalho de qualquer profissional, o Photoshop há bastante tempo ele traz um recurso voltado para estar armazenando as ações que você realizou. Ela não é como o histórico que nós vimos no vídeo anterior, onde você simplesmente armazena e a partir disso você consegue ter o controle de tudo que você fez e você pode estar navegando dentro desses comandos. Mas o recurso de Action, que é o que eu vou estar passando para vocês agora, ele trabalha com a ideia de armazenar todos esses comandos e facilitar a reaplicação em outra imagem ou em diversas imagens que você tenha dentro do projeto. Esse recurso ele é bastante útil no momento que você tem, por exemplo, 30, 50, 10, 200 imagens e todas elas vão receber o mesmo tratamento, os mesmos efeitos ou algo parecido. Muitas vezes, para que você possa, por exemplo, colocar a mesma ambientação nas fotografias, as mesmas dramaticidades e assim por diante. Então, com esse recurso, basicamente você vai tratar uma única imagem e depois que você tratar essa imagem, você vai reaplicar esse efeito em todas as outras de uma maneira muito simples. O que controla esse efeito acontece no menu Window Actions, onde é aberta essa janelinha aqui pra gente, onde ele já traz algumas ações nativas do Photoshop. Vocês vão perceber que ele já tem alguns padrões e como brush, por exemplo, os shapes, eu posso baixar actions da internet com look styles, né, com características visuais próprias e aplicar na minha imagem. Tanto que quando eu clico aqui no botãozinho de mais opções da janela, ele me dá a opção de estar carregando ações e estar aplicando. E para você aplicar essas ações, é muito simples. Eu posso selecionar, né, o que for do meu interesse, então eu quero colocar aqui essa chamada de Wood Frame. Eu vou selecionar essa ação, vou dar um play, e aí você vai perceber, né, que ele vai mudar toda a estrutura da minha imagem e tal, aplicando diversas ações, e eu já tenho, né, esse efeito aplicado e essa ambientação acontecendo na minha imagem. E eu poderia fazer isso com qualquer outro. E o que é legal, que depois disso, né, por exemplo, vamos lá no histórico, eu vou voltar a minha imagem para o que foi aberto, né, e vou escolher outra ação. Por exemplo, uma aqui de Quadrant Color. Quando você abre essa ação, você percebe que ele tem diversos comandos que eu posso escolher aqui. Como, por exemplo, chegar aqui em Curves e dar um duplo clique, ele me mostra o que foi manuseado. Então, dessa maneira, se eu dou um preview, eu vejo mais ou menos o efeito que eu quero, que está salvo dentro dessa ação, eu dou um OK e aplico somente ele. Então, tem uma facilidade de, além de estar salvando essas ações, de estar trabalhando com elas, eu posso, em determinadas imagens em situações específicas, estar pegando um leque de propriedades, né? Não todas do grupo, né? Mas algumas propriedades, e estar aplicando de maneira isolada. E o gerenciamento deles acontece de uma forma muito fácil. E como é que eu faço para estar trabalhando com as minhas próprias ações? Se você já prestou atenção aqui na janela, você percebe que você tem um botãozinho de REC. Esse REC, né, essa gravação, no momento que ela é habilitada, tudo que eu fizer de agressão, transformação, aplicação de efeito dentro do meu documento, ele armazena. Então, o que eu vou fazer, né? Primeiro, eu vou chegar aqui, eu vou começar a salvar os comandos, não muda nada pra gente. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um Ctrl J para ter uma cópia original da camada dentro do meu arquivo. Fora que também eu quero ter um efeito de mesclagem, né? Para realçar um pouco a luz bruta da minha cena, para ter um volume melhor, um destaque de profundidade e assim por diante. E para fazer isso, eu vou usar uma técnica bastante antiga, que é realizar uma cópia e dessaturar a minha imagem, né, com o atalho Ctrl+Shift+U. Caso você não lembre do atalho, você pode vir aqui no menu Imagem, Ajuste, e vou trabalhar aqui com a opção de dessaturar, retirando todas as informações de cor. Dessa forma, tendo as duas imagens aqui pra gente, eu vou simplesmente na camada de cima trabalhar com o modo de mesclagem de Hard Light, onde ele vai evidenciar as luzes mais intensas dentro da cena, definindo mais essa profundidade. Então, dessa forma, você percebe que o resultado ele já traz uma ambientação bastante interessante. Se esse fosse o objetivo, você pode muito bem dar um stop e eu já tenho a ação salva e eu posso trabalhar com ela de boa. Porém, eu quero trabalhar com uma nova estrutura para a gente. Só que no caso eu vou dar um stop aqui, ó, parei, e aí você percebe que eu já tenho todos os comandos armazenados para mim dentro, né, dessa sequência que estava selecionada aqui, chamada de Default Actions. Então tem uma ação nova que ela é presente desde o momento que eu pego aqui a minha layer, faço uma cópia, olha lá,
Então eu tenho a opção de fazer uma cópia, de dessaturar, selecionei, né? Fiz aquela seleção, mudei aqui o modo de mesclagem e dei um stop. Então eu posso pegar todas essas, dar um play e ele realiza aqui o comando para mim novamente, sem nenhuma dificuldade. Então eu consigo trabalhar de uma maneira bastante tranquila. Só que no nosso caso eu quero criar um grupo, tá? Eu quero realmente ter o direito de, por exemplo, fornecer essa ação para outra pessoa, para outro usuário, alguém que trabalhe comigo na produtora ou algo parecido. Então eu vou clicar aqui nessa pastinha, deixa eu só deletar as cópias que foram feitas. Eu vou estar clicando aqui nessa pasta para criar um novo set. Eu vou chamar aqui de exemplo, tá? Deixar dessa maneira. E aí eu vou trabalhar da seguinte forma, né? Eu vou dar um REC para a gente começar a trabalhar. Então, vamos criar aqui uma nova ação, vamos chamar aqui de ambientação, tá? Uma nova ação, chamar aqui de ambientação. Deixei dessa maneira, ele já vem gravando aqui, né, os comandos e a gente vai começar a trabalhar. Então, fiz a cópia com Ctrl J, dessaturei e apliquei o Hard Light, tá? Depois disso, eu quero aumentar um pouco do contraste desse resultado. E esse contraste ele tem que envolver essas duas camadas mescladas. Então, eu vou selecionar as duas e com o botão direito eu vou trabalhar com a opção aqui de estar convertendo elas para Smart Object. Eu quero ter a certeza que eu tenho essas duas imagens originais, porém eu quero aplicar um efeito nas duas juntas. E aí, feito isso, eu venho no menu Imagem, Adjustment, e vou brigar aqui com brilho e contraste. Então, dessa forma, eu vou reduzir aqui um pouco o brilho, aumentar o contraste para definir um pouco mais essas estruturas. E para criar um pouco mais de drama na minha cena, depois disso, eu venho aqui no menu Filter e vou aplicar aqui o recurso do Camera Raw, que vai ser o Camera Raw Filter. Então, aqui dentro, carreguei aqui, vou brincar um pouco com o Clarity, né, para marcar mais ainda, né, as ranhuras, o solo aqui do meu ambiente. Vou vibrar aqui um pouco mais a fotografia, né, saturar um pouco mais para trazer realmente esse sentimento. Aumentar aqui um pouco mais a exposição e tá aí. Esse é o resultado que eu quero chegar. Então deu um OK, ele vai salvar para a gente, processar, e aí agora eu já tenho uma nova ação dentro de um set chamado de ambientação. Então dessa maneira, no que eu dar um stop, eu já tenho essa ação salva, e aí eu posso estar aplicando em outras imagens. Por exemplo, se eu venho aqui, né, e pego uma segunda imagem, então por exemplo, cheguei aqui, calçadão Copacabana. Eu posso muito bem selecionar a ambientação, dê um play, ele vai rodar todos os comandos e aí eu já tenho esse resultado. E se por acaso eu quero controlar alguma coisa, reduzir, como está dentro do Smart Object, eu posso chegar aqui de maneira isolada e tratar os efeitos somente nela. Então, dei um duplo clique, abri o Camera Raw, vamos reduzir aqui o Clarity, a vibração também reduzir um pouco, tá? A exposição aqui eu já quero, né, fechar um pouco mais, brincar com highlight, fiz o tratamento que eu quis, manipulei e tá aí. Então eu aproveitei os efeitos que eu já tinha, mexi um pouco para dar particularidade nas imagens e eu automatizei o meu trabalho. Então esse é o primeiro comando, nessa primeira linha de raciocínio trabalhando com as ações.